Olá pessoal, na sequência aqui do nosso material, iremos discutir um pouquinho sobre a estrutura geral de AlgoTraders. Isso não serve só para HFT, serve para qualquer tipo de AlgoTrader, mas eu tive o interesse de trazer isso para vocês porque faz com que vocês reflitam sobre aonde reduzir latência, como fazer uma simulação interessante para HFT, diferentemente de AlgoTraders padrão, tá? Então aqui nessa figura que vocês podem ver, a gente tem uma estrutura geral, que é uma estrutura proposta pela Irene Aldridge. Ela é uma canadense que trabalha nos Estados Unidos em um grande fundo de investimento, e ela escreveu um bom livro sobre High Frequency Trading. Eu gosto muito dessa figura porque ela é muito ampla e a gente reflete muito sobre HFT. A primeira coisa que a gente vai discutir aqui é a questão da chegada da informação, é como você consome o dado através do seu data feed, né? Algo acontece no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode contratar um vendor para te entregar essa informação, ou você pode pegar direto do MDF Puma 2.0 e você vai consumir essa informação em tempo real. Em HFT, geralmente lendo o livro de ofertas, capturando todos os trades que estão acontecendo, fluxo de ordens e tudo mais, e você processa isso em tempo real. Processando, é muito interessante que parte do seu software grave esse arquivo em um banco de dados. Aqui representado, ele está até com um símbolo ali da relação entre o dólar americano e o dólar canadense aí, do mercado Forex, né? Talvez a Irene Aldridge colocou isso porque ela é canadense. Mas e isso envolve uma latência, né? Quanto tempo você demora para identificar alteração no mercado, como a gente discutiu nos vídeos passados. O segundo ponto aqui, antes da gente falar do segundo ponto, as formas como você pode capturar a informação, né? Pode ser através, por exemplo, do Open High Low Close, que é um candle, isso não é HFT, algoritmos de baixa frequência utilizam isso. Você pode receber em HFT já o Tick by Tick Data, Tick by Tick vai colocar nível por nível, qual que é o volume e qual que é o preço que aquele livro de ofertas está. Tick representa várias coisas no mercado, tá? Pode representar o deslocamento mínimo do preço, pode representar a alteração do bid, do ask ou do last trade price, só que aqui eu estou falando do livro de ofertas organizado Tick by Tick. O livro de ofertas em HFT geralmente é lido como order by order, você não o agrupa por tick, você o visualiza ordem por ordem. Você pode também consumir o Last Trade Information aí, simplesmente para pegar o fluxo de ordem. Muitas pessoas pegam dados já pré-processados, como VWAP. Muita coisa é feita. Algumas empresas fornecem esses dados, esses vendors já provêm esses dados. Só que os bons High Frequency Traders, vamos colocar assim, eles fazem todo o processamento individual, processando a informação da forma mais crua possível. Só que nem todos são especializados em tudo. Eles, por exemplo, leem muito bem o estado do mercado. Eles conseguem remontar o livro de ofertas de maneira muito interessante. Só que, por exemplo, o processamento de notícias em tempo real. Olha, vai ter um impeachment nos Estados Unidos, não vai, na China, na Índia, o presidente do país tal pediu para sair, pediu para entrar, está brigando. Notícias em tempo real impactam razoavelmente o mercado. Algumas empresas são especializadas de consumir notícias de forma muito rápida das diferentes fontes de notícias que temos mundo afora. Algumas delas entregam o texto dessa notícia diretamente para o trader, para o HFT, vamos colocar assim, e outras as pré-processam usando inteligência artificial, que é um conceito chamado NLP, que é Natural Language Processing, é um processamento de linguagem natural. Eles tentam identificar, por exemplo, se a notícia é positiva ou negativa, quais ativos que aquela notícia está relacionada, o quão antigo aquele assunto é e outras coisas, tá? Já existem algumas empresas que utilizam isso, já entregam esse dado de maneira muito rápida, mesmo pré-processando com inteligência artificial. Os HFTs consomem e pesquisas recentes mostram que geralmente você não consegue pegar deslocamento de preço, mas você consegue identificar volatilidade de maneira muito interessante, tá? Bom, só retomando aí só a questão do nosso data feed, aqui no slide vocês podem ver que dentro da primeira possibilidade a gente tem
O AlgoTrader se comunicando com um vendor, que é aquele que entrega a informação. Esse vendor pode estar entregando uma notícia processada, pode estar te entregando candles, pode estar te entregando o livro de ofertas, pode estar te entregando fluxo de trades. E há também a comunicação com o mercado. E dentro daquela primeira comunicação pode ter uma latência muito grande envolvida, porque você pode estar, por exemplo, na nuvem da internet ou na tua casa tentando rotear a ordem. E o tempo entre você mandar uma ordem e essa ordem ser realmente executada pode ser na casa de segundos, o que para HFT definitivamente não serve, e ele entra naquela ideia de estar plugado diretamente no mercado. Aqui no Brasil, utilizando o Line Entry Point configurado pela corretora para gerir risco e ganhar velocidade. Bom, tem também a comunicação. Dado que a gente recebe a informação do mercado, o nosso algoritmo, por vezes, ele vai reagir. Ele vai enviar sinais de compra, venda, modificação, cancelamento para o mercado. E além desse envio da compra e da venda, dado que ele pré-processou e com algum tipo de inteligência artificial, estatística ou matemática, ele identificou que é um bom momento para reagir à posição que ele está ou à falta de posição que ele está, ele também tem que pegar a confirmação. HFTs não trabalham com ordens sincronizadas. Para quem trabalha aí com alguns softwares comerciais aí de roteamento de ordens, vocês vão saber que há a possibilidade de mandar uma ordem sincronizada. Você envia a oferta de compra ou de venda e enquanto aquilo não é rejeitado ou executado, ele não te informa o que aconteceu. Em HFT, não. Você envia o sinal e aquilo está perdido no tempo, vamos colocar assim. E algum tempo depois, alguns milissegundos depois, talvez até menos que 1 milissegundo, o mercado vai te informar o que aconteceu aí, que está representado aí pelo ACK, que é um termo utilizado na área de redes de computadores sobre a verificação do que aconteceu com o seu sinal, tá? É importante falar que nesse processo entre o seu algoritmo, que está representado aí como Runtime Processor, entre a comunicação com o mercado, seja ela para capturar a informação do mercado através de um vendor ou através de um mercado diretamente, e a reação que o seu algoritmo tem. Ele tem um processamento, e esse processamento pode ser demorado, porque você pode estar utilizando uma inteligência artificial muito complexa, por exemplo, ou tentando aprender, fazer com que uma inteligência artificial reaprenda naquele meio tempo. Isso pode demorar aí alguns milissegundos. Você precisa retornar essa informação, e essa informação para o mercado, né? Ou para um filtro de risco da corretora, que vai encaminhar para o mercado ou diretamente ao mercado, e o mercado precisa te informar o que aconteceu. A latência, ou aí chamado de delay, ela está em todos esses pedaços, no processamento do seu servidor ou do seu hardware específico, no tempo de comunicação de ida e volta, tanto do data feed como da comunicação de volta na hora que você estiver roteando ordens, tá? Então, a gente passa pelaquela mesma ideia, né? Não é interessante você ter duas camadas de internet em HFT, e é interessante você ter uma camada só. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. A explicação desse sistema de um AlgoTrader de maneira geral, eu gostaria apenas de enfatizar sobre a necessidade, continuar enfatizando sobre a necessidade de redução de latência em HFT. Por hora, talvez não esteja tão claro por que precisamos fazer isso. Quando a gente for explicar a estratégia, quando a gente estiver entendendo sobre as estratégias, identificaremos a real necessidade de ter uma latência muito baixa. Obrigado.